Você não está lutando contra o cansaço, nem contra a falta de tempo. O que está sugando sua força todos os dias é algo que você nem percebe. E justamente por isso, continua perdendo. É uma voz, quase imperceptível, mas constante. Ela aparece toda vez que você tenta mudar, toda vez que você promete que agora vai. E minutos depois, se vê de novo no mesmo lugar. Essa voz não grita, ela sussurra. E esse é o problema. Ela fala com a sua cara, com o seu tom, como se fosse você. Mas não é. É o inimigo invisível. E enquanto você não enxergar isso, ele vai continuar quebrando sua vontade por dentro, até que tudo em você pareça desistência. Agora pensa comigo. Se essa voz não é você, quem ela é? Você não está travado porque é fraco. Você está travado porque aprendeu a desconfiar de si mesmo. Cada vez que você hesita, não é só falta de motivação. É como se algo dentro de você dissesse: "Para que tentar? Você sabe que vai falhar de novo." Essa frase, esse tom, não veio do nada. Veio de anos ouvindo críticas disfarçadas de cuidado. Veio de comparações, de expectativas irreais, de derrotas mal digeridas. E com o tempo, você parou de tentar antes mesmo de começar, porque essa voz aprendeu a agir antes da sua coragem. Ela não quer que você fracasse. Ela quer que você se proteja. Mas proteção demais também mata. Você começa a viver como quem anda com o freio puxado. Faz o necessário, mas nunca o possível. Sobrevive, mas não transforma. E o pior, você acha que é assim mesmo, que essa é sua personalidade, quando na verdade é só condicionamento. Você nasceu inteiro, com fome de vida, curiosidade nos olhos e coragem para cair e levantar 1000 vezes. Mas em algum ponto do caminho, algo foi sendo instalado dentro de você. Um filtro invisível, um sistema de defesa, criado pela mente, não para destruir você, mas para te manter seguro. Só que o que a mente chama de segurança, às vezes, é só prisão com paredes acolchoadas. Segundo Carl Jung, aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, apenas se torna sombra. E essa sombra, quando ignorada, assume o volante. Ela começa a decidir por você, a escolher o silêncio no lugar da ação, a trocar exposição por conformismo. Você diz: "Não tenho motivação." Mas a verdade é, sua mente aprendeu que tentar é perigoso, porque tentar pode te fazer fracassar, e fracassar pode doer como doeu lá atrás. Então, ela te convence a evitar, a racionalizar, a adiar. E você aos poucos vai confundindo autoproteção com verdade. A vontade não some de repente. Ela se dissolve, um medo de cada vez. E o inimigo não é um sabotador externo. É só a parte ferida de você tentando evitar mais dor. Se isso está fazendo sentido, clica em curtir e inscreva-se no canal e salva esse vídeo. Às vezes o que você precisa não é de mais conteúdo. É rever as verdades que você vive esquecendo. Você começa a perder batalhas que nem percebeu que estava lutando. Levanta já cansado. Faz o que tem que fazer, mas com a alma ausente. Deixa projetos no papel, conversas no quase, vontades no um dia. E o mais cruel é isso. Ninguém vê a sua dor, porque ela não grita, ela seca. As pessoas acham que você está bem, porque você sorri, porque entrega o trabalho, porque não reclama. Mas dentro, existe uma guerra fria, uma batalha entre quem você sabe que pode ser e o eco daquela voz que diz que não vai dar certo. Com o tempo, isso corrói sua identidade. Você deixa de confiar em si mesmo, não porque falhou, mas porque se acostumou a desistir antes de tentar de verdade. E é aqui que o inimigo invisível vence, quando você começa a achar que esse vazio é parte de quem você é, mas não é. Você está cansado não da vida, mas de viver com o freio emocional puxado, de carregar dúvidas que não são suas, de repetir padrões que nunca escolheu. Agora respira fundo e pensa comigo. E se esse inimigo interno não fosse o vilão da história? E se ele fosse só um reflexo, mal interpretado? Veja bem, essa voz que te trava não nasceu do mal. Ela nasceu da dor. Ela é a soma de críticas antigas, rejeições que doeram mais do que deveriam,
e silêncios onde você precisava de afeto. Ela foi criada como uma armadura, mas uma armadura que você nunca mais tirou. E com o tempo, ela deixou de proteger, passou a limitar. Você não precisa lutar contra essa voz, porque ela não é você. Ela é só um programa mental repetindo padrões antigos, e programas podem ser reescritos, mas para isso, você precisa parar de fugir, parar de se anestesiar, parar de justificar o que, no fundo, já está doendo faz tempo. Porque quando você olha para essa voz com coragem, quando você a reconhece sem medo, sem vergonha, sem disfarces, ela perde a força. Ela não desaparece, não de uma vez, mas perde o controle. E aí, pela primeira vez em muito tempo, você sente que está no comando. Se te despertou algo até aqui, escreve nos comentários com uma palavra: acordei. Porque às vezes, reconhecer é o primeiro passo para se libertar. Agora que o inimigo tem nome, ele não é mais invisível. E isso muda tudo. Porque quando você sabe onde está a raiz, para de cortar galhos. A transformação começa em silêncio. No momento em que você decide não acreditar automaticamente em tudo o que sua mente diz. Parece simples, mas é revolucionário. Quando aquela voz vier com o velho script, você vai fracassar de novo. Você responde com firmeza: talvez, mas dessa vez eu vou até o fim. Esse é o ponto de ruptura. A partir daqui, a vontade não precisa mais de motivação. Ela vem da clareza, do entendimento de que falhar tentando é 1000 vezes mais digno do que nunca tentar. Pouco a pouco, você começa a agir mesmo com medo, a construir mesmo sem certezas, a confiar, não porque tudo está garantido, mas porque você está presente. Não espere silêncio absoluto para começar. Espere consciência, porque a mente barulhenta, com prática, se torna aliada. Comece hoje. Escolhe uma coisa pequena que você anda evitando. E faz. Sem esperar a voz sumir. Faz apesar dela. Você vai perceber. Cada pequeno ato é um grito de liberdade. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa provar para sua mente, com pequenos atos, que você não é mais refém dela. Aqui vão 2 caminhos, simples, profundos, transformadores. Ritual da desconstrução. Toda vez que aquela voz surgir, anote o que ela diz, literalmente. Depois, leia aquilo em voz alta e pergunte: se alguém dissesse isso para uma criança, como ela se sentiria? Esse exercício revela o absurdo, expõe a crueldade que você normalizou e cria espaço entre você e a mentira. Movimento consciente em 5 segundos. Segundo Mel Robbins, o cérebro tem cerca de 5 segundos entre o impulso de agir e a sabotagem. Pensou em levantar? Levante. Pensou em mandar a mensagem? Mande. Pensou em começar? Comece. Esse microespaço entre pensar e agir é o campo de batalha. Ganhar nele muda tudo. E aqui está a mágica. A cada vez que você age apesar da dúvida, sua mente vai aprendendo uma nova linguagem, a da coragem, a da verdade, a da autonomia. Imagine por um instante que você se encontra num quarto escuro. Lá dentro há uma figura, sussurrando medos, repetindo fracassos, relembrando suas falhas. Durante anos, você achou que aquela figura era você. Mas hoje, você acende a luz e vê. Não é um monstro. É só uma criança assustada, vestida com as palavras erradas, uma parte sua, que só precisava ser ouvida e então superada. O inimigo invisível nunca foi o fim. Ele era o início, do reencontro com quem você foi antes do medo. Agora fecha os olhos por um segundo e diz para si mesmo em silêncio: eu estou aqui, e dessa vez eu não vou mais fugir. E não pare por aqui. Continue para o próximo vídeo do canal. Até a próxima.